começo, ninguém achou estranho. Era só mais uma imagem comum, perdida no meio de milhares de outras que surgem todos os dias na internet. Um cenário simples, cotidiano, quase banal. Nada que chamasse atenção à primeira vista. Nada que gritasse perigo. Nada que levantasse suspeitas. Pelo menos, não no início. A imagem foi publicada em um fórum pequeno, frequentado por pessoas comuns. Não era um site famoso com milhões de acessos diários. Não havia jornalistas investigativos monitorando, nem especialistas em análise forense analisando cada pixel. Era apenas um espaço digital modesto, onde usuários anônimos compartilhavam fotos, vídeos e experiências aparentemente normais do dia a dia. Um daqueles cantos esquecidos da internet onde as pessoas vão para passar o tempo, compartilhar momentos banais, trocar receitas, falar sobre o clima. Nada de extraordinário. A pessoa que postou não escreveu quase nada. Nenhum contexto elaborado. Nenhuma história dramática. Apenas uma frase curta, quase despretensiosa, que não indicava a tempestade que estava prestes a desencadear. A frase dizia simplesmente: "Alguém mais acha que tem algo estranho aqui?" Nos primeiros minutos após a postagem, ninguém respondeu. O post ficou ali, solitário, sem nenhum comentário, sem nenhum like, sem qualquer tipo de engajamento. Apenas mais um entre centenas de outros posts esquecidos na rolagem infinita da internet. A imagem mostrava um local aberto, um espaço amplo, com luz natural difusa, céu parcialmente encoberto por nuvens cinzentas que criavam uma iluminação uniforme e sem sombras duras. Uma pessoa aparecia em primeiro plano, de costas para a câmera. Não era possível ver o rosto. A postura era relaxada, comum, com os braços soltos ao lado do corpo. Nada na linguagem corporal indicava medo, tensão ou pressa. Não havia sinais de corrida. Não havia rigidez muscular visível. Era exatamente o tipo de foto que qualquer um poderia tirar em um dia comum de passeio. O fundo parecia ainda mais normal, quase entediante em sua banalidade. Árvores de tamanho médio, aparentemente carvalhos ou faias, com folhagem densa, mas não excessiva. Um caminho de terra batida serpenteando entre a vegetação, com marcas leves de pneus indicando uso ocasional. Alguns objetos espalhados ao longe, difíceis de identificar pela distância, mas que pareciam ser galhos caídos, talvez algumas pedras. Nada fora do comum, nada fora do lugar. Nada que justificasse preocupação ou um segundo olhar mais atento. Por isso, o post ficou ali, completamente esquecido, ignorado, invisível no fluxo constante de conteúdo, por horas. 4 horas, para ser exato. 4 horas em que aquela imagem permaneceu na internet sem que ninguém prestasse real atenção, sem que ninguém parasse para realmente olhar, até que alguém resolveu ampliar a imagem. Não foi nada técnico. Nenhum programa profissional de edição de imagem, nenhum software forense especializado. Apenas um simples zoom feito por curiosidade ociosa. Um usuário qualquer, alguém com o nome de tela genérico composto por letras e números aleatórios, que tinha tempo sobrando em uma tarde de terça-feira entediante e decidiu olhar com mais atenção aquela foto aparentemente sem graça. Foi nesse momento exato que algo mudou irreversivelmente. Ao ampliar uma parte específica da imagem, focando em uma área aproximadamente 3/4 à direita da composição, levemente acima da linha do horizonte, o usuário percebeu um detalhe que não fazia o menor sentido. Não era algo gritante. Não era um monstro claramente visível com dentes afiados e olhos brilhantes. Não era uma figura claramente ameaçadora brandindo algum tipo de arma. Era muito pior do que isso. Era algo sutil. Algo que não deveria estar ali. Algo que, uma vez percebido, não podia mais ser ignorado. Algo que parecia profundamente, visceralmente errado. O detalhe estava no fundo da imagem, quase completamente escondido entre elementos comuns do cenário. À primeira vista, poderia facilmente ser confundido com uma sombra natural criada pelas árvores e pela luz difusa, ou talvez um objeto comum, como um tronco caído ou uma formação rochosa, em uma posição estranha devido à perspectiva. Mas quanto mais se olhava fixamente para aquele ponto específico, menos aquilo parecia natural. Menos aquilo se comportava como uma sombra deveria. Menos aquilo obedecia às leis básicas de luz, perspectiva e composição. O usuário, com as mãos levemente tremendo, digitou um comentário curto, mas carregado de tensão. Apenas 6 palavras que mudariam tudo.
Isso não parece estar ali por acaso. Outras pessoas, atraídas pela primeira resposta ao post aparentemente abandonado, começaram a ampliar a imagem também. Cada uma focava inicialmente em um ponto diferente, tentando encontrar o que o primeiro comentarista havia notado. E, lentamente, dolorosamente, um padrão começou a surgir. Não de uma vez, não como uma revelação súbita, mas como um veneno lento entrando na consciência coletiva. Algo naquele cenário aparentemente banal não obedecia às regras normais de perspectiva. A escala estava completamente errada. Se aquilo era um objeto na distância, era grande demais. Se estava próximo, estava posicionado de forma impossível. A posição simplesmente não fazia sentido geométrico. A forma parecia vagamente humana em alguns ângulos, com o que poderia ser interpretado como cabeça, tronco e membros, mas ao mesmo tempo, não completamente. As proporções estavam todas erradas. Os ângulos desafiavam a anatomia. Era como se algo estivesse ali, deliberadamente tentando passar despercebido, mas não conseguindo imitar perfeitamente a forma que estava tentando assumir. Era como se algo estivesse se escondendo à vista de todos. Os comentários começaram a aumentar exponencialmente, de 1 a cada hora, para 1 a cada 15 minutos, depois a cada 5, até que estavam surgindo vários por minuto. Pessoas com diferentes níveis de conhecimento técnico discutiam possibilidades. Alguns, apegados à racionalidade, diziam categoricamente que era apenas pareidolia, o fenômeno psicológico bem documentado onde o cérebro humano tende a identificar padrões familiares, especialmente rostos, em estímulos aleatórios. Outros afirmavam com confiança que podia ser simplesmente um erro de iluminação, uma coincidência de luz e sombra que criava uma ilusão óptica. Alguns tentavam explicar racionalmente usando termos técnicos de fotografia: abertura, velocidade do obturador, profundidade de campo, artefatos de compressão JPEG, mas havia um problema crescente e inegável. Quanto mais explicações racionais surgiam, menos elas realmente convenciam quem estava olhando atentamente para a imagem. Um usuário com conhecimento técnico em fotografia, alguém que se identificou como fotógrafo profissional há 15 anos, decidiu ir além da simples ampliação. Ele baixou a imagem original, abriu em um software profissional de edição e começou a fazer ajustes técnicos. Aumentou o contraste em 30%, elevou a nitidez usando filtros especializados, mexeu cuidadosamente nos níveis de luz e sombra, revelando detalhes que estavam ocultos na exposição original. O resultado que ele postou de volta no fórum deixou todos em silêncio absoluto por alguns segundos. Ninguém comentou imediatamente. Apenas olharam, processando o que estavam vendo. A forma escondida no fundo, agora realçada pelos ajustes técnicos, parecia ter contornos muito mais definidos do que qualquer sombra ou objeto natural deveria ter. Não era apenas uma área escura indistinta. Não era apenas um objeto comum mal iluminado. Havia volume claro e inequívoco. Havia profundidade tridimensional. Havia uma solidez que não podia ser explicada como simples jogo de luz. E havia algo que inequivocamente parecia estar observando diretamente para a câmera, observando diretamente para quem olhava a foto. Nesse momento crítico, o clima do fórum mudou completamente e irreversivelmente. Aquela imagem que havia começado como algo comum, banal, esquecível, agora causava desconforto genuíno. Pessoas começaram a relatar que sentiam um arrepio estranho, inexplicável, ao olhar fixamente para aquele ponto específico. Algumas relataram sensações físicas, náusea leve, tontura, uma pressão estranha atrás dos olhos. Outros descreveram uma sensação psicológica difícil de explicar com palavras, como se estivessem sendo observadas de volta através da tela, como se algo do outro lado da imagem estivesse ciente de sua atenção, como se olhar fosse criar uma conexão que não deveria existir. Um comentário específico chamou atenção especial, recebendo dezenas de respostas em poucos minutos. Dizia simplesmente: se isso for o que eu estou pensando, e espero sinceramente que não seja, essa pessoa em primeiro plano estava em perigo mortal. Esse comentário foi inicialmente ignorado pela maioria, descartado como dramático demais, exagerado, sensacionalista. Mas ele plantou uma dúvida, uma semente de medo, que ninguém conseguiu apagar ou esquecer. A semente cresceu silenciosamente na consciência coletiva. Quem realmente tirou aquela foto?
A imagem não era um print aleatório de vídeo. Não era um frame capturado de streaming. Tinha todas as informações básicas de origem preservadas nos metadados. Data completa, horário exato até os segundos, um tipo de câmera comum, um modelo específico de smartphone vendido aos milhões. Tudo indicava claramente que foi registrada por alguém absolutamente real, em um lugar completamente real, em um momento específico do tempo. Alguém que esteve fisicamente ali, naquele local, naquele dia, naquele horário exato. Alguém que segurou um telefone e apertou o botão para capturar aquele momento. Alguém que talvez, provavelmente, não tenha percebido conscientemente o que estava acontecendo atrás de si enquanto enquadrava a foto. As pessoas começaram a analisar metodicamente cada detalhe minúsculo da imagem com cuidado quase forense. O chão de terra batida, procurando por pegadas ou marcas. As árvores, verificando se galhos estavam quebrados de formas não naturais. A direção da luz solar, tentando determinar o horário exato do dia através das sombras. A vegetação específica, tentando identificar a localização geográfica. Tudo parecia absolutamente normal, cotidiano, explicável, exceto aquele ponto específico e perturbador. Um usuário que se identificou como tendo formação em biomecânica fez uma observação particularmente perturbadora que aumentou ainda mais o desconforto coletivo. Ele postou: "Se isso que estamos vendo for realmente uma pessoa ou algo vagamente humanoide, ela está em uma posição anatomicamente impossível para qualquer ser humano." E ele estava absolutamente certo em sua análise. A forma no fundo, agora que centenas de olhos a analisavam obsessivamente, parecia estar parcialmente escondida atrás de um tronco de árvore, mas sua postura não condizia com nenhuma posição natural que o corpo humano consegue assumir. Se aquilo estava agachado, os joelhos estavam dobrados em ângulos que causariam deslocamento. Se estava de pé, o torso estava inclinado de forma que quebraria a coluna. As proporções estavam todas erradas de maneiras que não podiam ser explicadas por perspectiva ou distorção de lente. O que parecia ser braços eram longos demais em relação ao que parecia ser o tronco. O ângulo era estranho demais, antinatural demais. Como se aquilo estivesse se dobrando de uma forma que o corpo humano simplesmente não consegue fazer sem quebrar ossos. Alguns começaram a rir nervosamente nos comentários, tentando aliviar a tensão crescente com humor forçado. Outros fecharam a imagem abruptamente, dizendo explicitamente nos comentários que aquilo estava lhes causando desconforto psicológico real, ansiedade, até mesmo pesadelos. Mas ninguém realmente conseguia parar de olhar. A imagem tinha uma qualidade magnética, hipnótica. Quanto mais você tentava se afastar, mais sentia a necessidade de olhar mais uma vez, verificar mais um detalhe, confirmar o que pensava ter visto. Quanto mais pessoas observavam obsessivamente, mais detalhes perturbadores surgiam, como se a imagem estivesse revelando camadas. Algo que parecia vagamente um rosto, mas sem definição clara de características. Apenas sugestões, insinuações. Algo que remotamente lembrava olhos, ou pelo menos cavidades onde olhos deveriam estar, mas posicionados de forma estranha, assimétrica, não onde olhos humanos ficariam. Uma silhueta que simplesmente não se encaixava naturalmente no ambiente, como se tivesse sido inserida digitalmente, mas a análise técnica mostrava que não havia sinais de manipulação ou edição. Então, em um momento que mudou tudo novamente, alguém com olho extremamente atento percebeu outra coisa. A pessoa em primeiro plano, aquela figura de costas que todos haviam assumido estar sozinha, não estava realmente sozinha. Havia um reflexo extremamente sutil, quase invisível, em uma superfície próxima, o que parecia ser uma placa de metal enferrujada, ou talvez vidro quebrado, parcialmente escondida na vegetação à esquerda do quadro. Um reflexo tão tênue, tão fácil de perder, que era necessário ampliar significativamente e ajustar brilho e contraste apenas para confirmar que realmente existia. E nesse reflexo minúsculo, o detalhe aparecia de forma diferente, mais próximo da pessoa em primeiro plano, muito mais próximo, mais definido em suas formas impossíveis, mais inequivocamente real. Esse foi o ponto de ruptura absoluto, o momento em que a situação saiu completamente de controle.
O fórum, que antes era calmo e pouco movimentado, com talvez 50 usuários ativos em um bom dia, virou um caos total. Comentários surgiam a cada segundo. A cada atualização da página havia 10, 20, 30 novos comentários. Pessoas tiravam prints meticulosos, faziam comparações lado a lado, criavam marcações em vermelho destacando áreas específicas, desenhando círculos e setas apontando exatamente para os mesmos pontos perturbadores que todos estavam vendo, mas ninguém conseguia explicar racionalmente. A imagem começou a circular inevitavelmente fora do fórum original. Outros sites de discussão repostaram com títulos sensacionalistas. Grupos privados de entusiastas do paranormal compartilharam com comentários alarmados. Redes sociais pegaram o assunto. Em poucas horas, talvez 6 ou 7 no máximo, aquela foto estava sendo meticulosamente analisada por milhares. Depois, dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Pessoas de diferentes países, falando diferentes línguas, mas todas vendo a mesma coisa perturbadora. E então, algo completamente inesperado aconteceu, que transformou curiosidade em verdadeiro medo. O post original foi apagado, completamente removido, sem aviso prévio, sem explicação pública, sem mensagem dos moderadores. O usuário que havia publicado a imagem simplesmente desapareceu do mapa digital. Conta deletada, perfil inexistente, nenhuma atividade posterior em nenhum lugar que pudesse ser rastreado, nenhuma resposta a mensagens privadas que pessoas haviam enviado, nenhum rastro digital além daquela única postagem agora apagada. Isso só piorou exponencialmente tudo. Se fosse apenas uma brincadeira elaborada, uma pegadinha bem executada, por que apagar tudo tão abruptamente? Se fosse um simples erro de interpretação, uma ilusão óptica inofensiva, por que o autor sumiria completamente? As teorias conspiratórias começaram a surgir como cogumelos após chuva. Alguns diziam com convicção absoluta que o autor percebeu algo tarde demais, entendeu as implicações aterrorizantes do que havia postado e fugiu com medo de consequências. Outros afirmavam categoricamente que alguém com poder, talvez autoridades, talvez algo pior, pediu explicitamente, talvez até ameaçou, para que o conteúdo fosse removido imediatamente. Havia até quem dissesse com voz trêmula que a imagem mostrava algo que simplesmente não deveria ter sido visto por olhos humanos, algo que violava regras que ninguém entende completamente. Enquanto isso, pessoas que haviam tido a presença de espírito de salvar a imagem antes da remoção continuaram analisando obsessivamente, incapazes de parar. E foi aí, nesse momento de análise frenética, que alguém com conhecimento técnico notou o detalhe mais perturbador de todos até aquele ponto. A imagem tinha metadados completos preservados, informações que a vasta maioria das pessoas ignora completamente, mas que revelam muito mais do que imaginam. Entre elas, cuidadosamente registradas nos dados EXIF, havia algo extremamente estranho que fez o sangue de muitos gelar. O horário exato em que a foto foi tirada, registrado até os segundos. A foto foi tirada às 15 horas, 43 minutos e 17 segundos de uma terça-feira de outono. E esse horário correspondia, com margem de erro de apenas alguns minutos, ao momento exato pouco antes de um evento que havia sido registrado oficialmente nas autoridades locais daquela região. Um chamado de emergência específico, um relato formal de desaparecimento. A pessoa que aparece em primeiro plano na imagem, aquela figura de costas que todos haviam observado sem realmente pensar em sua identidade, tinha sido vista pela última vez naquele mesmo local aproximado. O último sinal de GPS do telefone dessa pessoa coincidia geograficamente com a área mostrada na foto. A última atividade registrada nas redes sociais dessa pessoa foi minutos antes do horário indicado nos metadados da imagem. E essa pessoa nunca mais foi vista depois daquele dia. O silêncio absoluto tomou conta das discussões por longos minutos. Não era mais apenas uma imagem estranha que causava desconforto. Não era mais apenas curiosidade mórbida de internet. Aquilo agora tinha peso completamente real. Tinha implicações no mundo físico. Tinha consequências tangíveis. Alguém real esteve ali naquele lugar exato. Alguém real tirou aquela foto específica. E alguma coisa inexplicável, estava atrás dessa pessoa. Algo que ninguém percebeu a tempo de fazer qualquer coisa. As autoridades nunca comentaram oficialmente sobre o caso de forma pública. Nenhuma confirmação em entrevistas coletivas.
nenhuma negação em comunicados oficiais. Apenas silêncio absoluto e completo. Quando jornalistas locais tentaram fazer perguntas, receberam apenas 100 comentários, como resposta padrão. Quando investigadores amadores tentaram obter relatórios oficiais, descobriram que o caso estava classificado de forma que impedia acesso público. Mas usuários extremamente atentos e persistentes começaram a cruzar meticulosamente informações disponíveis publicamente. Datas de relatórios policiais, horários de chamadas de emergência, relatos locais em jornais pequenos, boletins de pessoas desaparecidas. Tudo parecia se encaixar de forma desconfortável, perturbadora, assustadora demais para ser apenas coincidência aleatória. Um comentário específico, perdido no meio de centenas de outros, resumiu perfeitamente o sentimento geral que havia se instalado. Talvez o problema real não seja exatamente o que aparece visualmente na imagem, mas o que aconteceu imediatamente logo depois que ela foi tirada. Com o passar dos dias e semanas subsequentes, a imagem começou a desaparecer progressivamente da internet de forma quase sistemática. Links que funcionavam perfeitamente começaram a quebrar misteriosamente. Posts que tinham centenas de comentários foram removidos sem explicação. Vídeos de análise que haviam acumulado milhares de visualizações desapareceram com mensagens de violação de termos de serviço. Canais inteiros que falaram extensivamente sobre o caso receberam avisos estranhos, vagos, ameaçadores. Nada explícito que pudesse ser apontado como censura direta. Nada ameaçador o suficiente para chamar a atenção das autoridades. Apenas um silêncio crescente, sufocante, que apagava lentamente qualquer rastro. Hoje, vários anos depois do incidente original, poucas versões degradadas da imagem ainda circulam em cantos obscuros da internet. E quem olha com atenção prolongada para essas cópias de baixa qualidade, sente, inevitavelmente, a mesma coisa perturbadora. Um desconforto visceral que não passa mesmo depois de fechar a imagem. Uma sensação psicológica persistente de que algo naquela composição visual não queria ser visto, não deveria ter sido capturado, não pertence ao mundo que conhecemos e talvez, de alguma forma inexplicável, ainda esteja lá, esperando, observando, através de cada cópia que permanece. Porque a pergunta que ninguém conseguiu responder satisfatoriamente até hoje, a pergunta que mantém pessoas acordadas nas madrugadas, é simultaneamente simples na formulação e absolutamente aterradora nas implicações. Se aquela coisa, seja lá o que for, estava realmente ali naquele momento, naquele lugar, naquele espaço físico, quantas outras imagens aparentemente comuns, banais, cotidianas que tiramos todos os dias escondem algo parecido? Quantas fotos de paisagens, de passeios, de momentos felizes contêm detalhes que nunca notamos? Quantas pessoas tiraram selfies sem perceber o que estava atrás delas, observando, esperando? E quantas pessoas nunca realmente perceberam que não estavam genuinamente sozinhas quando pensavam estar? Se você olhar com atenção suficiente, com foco verdadeiro, para fotos antigas guardadas em seu telefone, em seu computador, em álbuns físicos esquecidos, talvez seja genuinamente melhor não ampliar demais certos detalhes do fundo. Talvez seja mais seguro não olhar com tanta atenção para aqueles cantos escuros, aquelas sombras estranhas, aquelas formas que não fazem sentido imediato. Às vezes, provavelmente mais vezes do que gostaríamos de admitir, o que está escondido à vista de todos continua escondido por um motivo muito específico, por uma razão que nossa consciência entende instintivamente, mesmo que nossa mente racional se recuse a aceitar. E nem sempre perceber a verdade a tempo é realmente uma opção disponível para nós. Às vezes, quando finalmente vemos, já é tarde demais para fazer absolutamente qualquer coisa, além de olhar, entender e carregar esse conhecimento perturbador para sempre.